Muito bom dia a todos. Nós temos aqui quarta-feira, 24 de fevereiro de 2016, transmitindo ao vivo do escritório Micro Focus Novel de São Paulo. Tenho o prazer e a alegria de apresentar mais uma vez a série de webcasts da Micro Focus, né? Novo logo aí, para quem ainda se perguntando, né? Houve a fusão Micro Focus britânica com a Novel, que era do grupo Attachmate. Agora, vocês vão ver algumas pequenas diferenças, mas é somente na marca. Os produtos, eles continuam com o mesmo empenho de desenvolvimento de antes. Antes de começar, eu queria informar que a gente tem mais ou menos 45 minutos hoje, uma conversa, tá? Bem tranquilo. Sintam-se à vontade para enviar as perguntas por chat, aqui no lado direito. E se vocês quiserem depois fazer o download da apresentação, estão em Handouts, pode fazer o download do PDF, ok? Alguém quiser levantar a mão e conversar por telefone ou por voz, é muito bem-vindo também, tá? Só levantar a mão ou me avisar no chat e eu destravo aqui, a gente pode conversar, ok? Se alguém também não estiver vendo ou escutando alguma coisa, me avisa, eu dou uma parada e a gente retoma. Sabemos aí que às vezes a internet é diferente para várias pessoas. Bom, então vamos lá. Eu sou o Ricardo Lima, tá? Engenheiro de vendas daqui da Novel Brasil, Micro Focus Brasil. E a conversa de hoje é sobre gerenciamento de licenças e contratos, tá? Zenworks Asset Management. A gerenciamento de licenças e contratos, ele é um pouco, digamos, um pouco controverso, tá? Porque tem discussões onde ele fica incluído em inventário, tem outras que ele nem é falado, discutido, tá? Ele é um pouco tabu. Por quê? Para a gente chegar nisso, qual que é o sentimento, né, para poder conversar sobre isso? Que eu tenho que estar com tudo redondo, tudo sincronizado, tudo funcionando para poder começar. Não é bem assim, tá? Vou mostrar ao longo dessa conversa que a gente pode ter aí uma melhoria, tá, no ambiente, economia de dinheiro real, tá? Eu não digo aquela que você vai demorar 4 anos para ver. Eu digo economias reais, rápidas, em 6 meses, 1 ano no máximo, onde você vê valor nisso, ok? Primeiro eu vou colocar o contexto do Zenworks Asset Management. O Zenworks Asset Management, né, eu vou aqui reduzir para ZAM, ele está incluso num outro mundo completo de gestão de desktops e laptops, né, que a gente chama de endpoints, né, pontos fim aí do usuário final, do controle do ciclo de vida. Então, nós já fizemos aqui webcasts do Zenworks como uma solução completa, né? Explicamos aqui sobre patching, sobre endpoint security, né? E agora nós vamos falar sobre o inventário automatizado e relatórios de auditoria. Por incrível que pareça, são somente 2 itens, tá, que a gente vai falar. São as 2 setas douradas que vocês estão vendo. No mundo inteiro de gestão de desktops, tá? Vocês podem ver aí no ciclo de vida na tela agora. Então, Ricardo, é só isso então que faz? Calma. Acho que quem aqui lida direto, né, ou tem um dia a dia, né, sobre esse tipo de ação, sabe que não é só isso. Para a gente chegar em relatórios de auditoria e ter um inventário automatizado, nós precisamos de uma ferramenta integrada que te proporcione as informações corretas para o cálculo, ok? Então esse é o contexto do Zenworks Asset Management, do ZAM, hoje na suíte da Novel, tá? Nós fazemos
tudo isso que está nesse slide agora, mas a conversa é sobre a auditoria específica, ok? Eu posso estar redundante, né? Eu posso ser redundante ou com clichês, mas o foco dessa conversa hoje é salvar dinheiro e salvar tempo. Qual que é o objetivo de todo fabricante de software, né? Entregar, proporcionar isso ao seu cliente. Uhum. Apesar desse clichê, aqui eu vou mostrar para vocês que isso não é muito difícil, tá? Pelo simples motivo que você tem uma economia direta a não gastar mais do que o necessário. Porque tem várias maneiras de economizar. Uma delas é folha de pagamento, né? Pagamento de fornecedores, aluguel, despesas recorrentes, né? Ou expansões. Então você acaba tendo algumas coisas bem subjetivas, né? Que dependem de outras. Mas qual que é um custo mais rápido e fácil, né? Que eu vou fazer também um paralelo com folha de pagamento. Ao invés de eu pagar 50 no momento, eu pago 25, pago 30. Ok, você teve uma economia de 20, automática, instantânea, não precisou de ter que gastar 60 e recuperar essa economia de 20 em 3 anos. Então, essa conversa de hoje ilustra muito bem onde a gente quer chegar. Tá? Então, nós temos um motivador. É dinheiro, tá? É tempo, o que mais? Nós temos também um problema muito sério para gestores, que são as auditorias. Tá? O problema das auditorias é que cada fabricante de software licencia de alguma maneira, conta de uma maneira, faz as ações de auditoria de diversas maneiras, seja por empresa terceirizada de auditoria ou por ela própria, ou o próprio cliente informa quanto que né, em licenciamento de boa-fé. Tem várias maneiras, mas no final tem setores dentro de todas as companhias, tá? Não estou falando só Micro Focus, né? Apesar de nós sermos também uma empresa de software, fabricante de software, todas as outras têm um setor dedicado para isso. Umas chamam de verificação de licenças, compliance, né? Proteção de patrimônio, cada uma tem um nome bonito. Mas no fim qual que é o objetivo? Recuperar a receita que antes estava totalmente perdida, né? Ou não reconhecida. Né? Então, eu vou recuperar. Né? E é tudo lucro. O problema é que vocês, os gestores, eles são muito cobrados em relação a isso, porque não é simplesmente uma regularização que eu faço na renovação e está tudo certo. Geralmente vem com multa, vem com quebra de confiabilidade, né, de credibilidade. Você fica mal perante os números, porque pode vir um custo que você não estava esperando. Não é bom, tá? Não é bom para a empresa, não é bom para o gestor, não é bom para o nome da companhia, não é bom para a equipe, né? Não é bom para ninguém. Então, ter uma resposta rápida a essas ações também é um motivador muito forte, né? E aí que acontece isso, né? Como que eu vou ter esse tipo de resposta? Geralmente vem aqueles prazos absurdos que eu preciso de um relatório entregar para a auditoria, porque a auditoria me mandou um e-mail que eu tenho 24 horas, né, 48 horas para responder e falar o que está acontecendo. Tá? Não preciso nem dizer que isso não dá certo, né? Se uma pessoa não tem isso pronto, não é em 1, 2 dias, uma semana que ela vai aprovar. E quem fizer isso, nunca vai dar um aval dizendo que aquilo é fidedigno. Nenhum funcionário de uma companhia vai assinar dizendo, aquilo que eu estou te mandando é real e eu me comprometo a que tudo está escrito, eu estou assinando com sangue, né? Não funciona assim. Um vai ficar meio receoso com qual que foi a origem de dados, não sei. Né? E aí sobra sempre para o gestor responder questões na hora que vem os problemas. Tá? O que aconteceu?
por que teve que desembolsar, qual o motivo, por que a gente está sendo processado, por que está vindo essa receita não esperada. Tá? É complicado. Tá? Assim, pode ser, eu me pondo na pele agora de um gestor, de gerente de área, mas ele, aqui, vamos perguntar sério agora, todo mundo faz isso porque gosta, né? Eu deixo de reportar compliance ou controlar isso porque é bacana, porque eu gosto, porque eu quero economizar o máximo possível e as consequências que venham depois, né? Vou ter uma vida totalmente bagunçada, porque, não, depois eu vejo isso daí, eu resolvo depois. Não é assim. Ninguém gosta de viver em sob pressão. Tá? Eu lembro de quando a gente estava na escola, né? Um exemplo aí, quando a gente estava na escola, e às vezes a professora pedia para alguém lá na frente, ou ler alguma coisa, ou fazer uma conta, né? Na frente da classe toda. Aquele friozinho na barriga, né? É o mesmo sentimento quando nós somos questionados em relação a isso, que nosso nome está responsável, né, para poder fazer esse reporte. Então é a mesma coisa, ninguém gosta de ficar com esse sentimento, né, de claustrofobia que eu não consigo ir agora, o que eu faço? Tá? E um dos motivos que ele não consegue é porque ele não tem só isso para fazer. Né? Você tem milhares de usuários, milhares de dispositivos, um monte de servidores, mais todas as aplicações, e as aplicações são divididas em vários setores, né? Não é o mesmo setor A, que é a mesma aplicação para o B, né? Você pode ter algumas comuns, e-mail, né? E-mail, ERP, intranet, mas pode ter outras bem específicas, né? Desde o desenvolvimento até para RH. Né? São mundos aí que não compartilham do mesmo ambiente. Né? E em cima de tudo isso, um monte de service requests, né? Trabalhando em cima disso, fazendo mudanças, né? Instalando, modificando, deu problema, coloca uma nova versão. E, do outro lado, para poder balancear essa equação, você tem um punhado de administradores, os programadores, técnico de suporte e uma gerência em cima disso tudo. A conta não fecha. Tá? E por que não fecha? Porque precisa-se automatizar isso. Nós precisamos de um robô que monte tudo isso e me entregue. Que trabalhe, né, de madrugada e na hora que eu chego na minha mesa de manhã, tem uma mensagem no meu e-mail, seu relatório está pronto. Acho que nós temos... Bom, a gente pode estar com alguns pequenos problemas no áudio. Voltou agora. Eu recebo uma notificação quando há uma queda, mas agora eu acho que está tudo certo. Bom, onde eu parei mesmo? Bom, em cima disso tudo você tem uma gerência para cuidar disso. Então, assim, precisa se automatizar, precisa-se de alguma coisa que chegue prontinho no e-mail e ele possa tomar uma ação. Eu não preciso ficar enviando e-mails para os meus subordinados esperando que eles montem, né, os relatórios, processem tudo e me entreguem simplesmente para eu ir lá na reunião de conselho, na reunião gerencial e explique, né, o que aconteceu. Esse é o mundo ideal, mas manualmente não tem como hoje. Tá? A gente está falando de empresas de médio, grande porte, como é que vai controlar isso tudo, né, manualmente? Não tem como. Tá? E para que serve todas essas ações? Né? Nós falamos aqui de auditorias, né? Nós falamos aqui de economizar dinheiro e economizar tempo. A auditoria, a gente já viu por que é importante. E economia de dinheiro e tempo, nós vamos ver agora. Aqui, nós temos um exemplo, né, de como que a gente pode entrar nesse mundo que serve muito para base de decisões. Não todas, né? Decisões relacionadas a dinheiro. Dinheiro é gasto para licenciar alguma coisa ou renovar o seguro, né? Subscription, e deixar tudo compliance. Então, você precisa também processar essa informação de alguma maneira que cada
mundo, bloco gerencial entenda. Então a TI, ela entende o parque dela de um jeito e a gerência, ela pode entender dos dois, mas ela tem que explicar isso para outras pessoas de uma outra maneira. Então, por exemplo, uma das perguntas da TI que ela pode fazer, é muito corriqueiro, é: o que eu tenho instalado, né? O que eu tenho? Eu tenho uma planilha lá, Excel, onde está tudo listado. Quem atualiza aquilo? Né? Tá renovado? Tá tudo... Desde quando ninguém mexe naquilo? Só que a gerência pode perguntar de uma outra maneira. Que ferramenta, por exemplo, que nós compramos no último ano fiscal que realmente está sendo utilizado? Né? Foi feito um projeto enorme, foi gasto tempo em comunicação, treinamento, nós soltamos até notas na mídia, bacana. E qual que é a aderência? Estão usando? Está instalado? Concluído o projeto? Se está instalado, estão usando? Né? Eu digo utilizando mesmo, né? Não deixar lá no canto do desktop o aplicativo e eu nem sei para que serve. Tá? Então, está usando? São esses tipos de pergunta. A TI pode perguntar, por exemplo, licença que a gente tem, né? Então, ok, eu tenho isso instalado, mas eu tenho tudo isso licenciado. A gerência pode perguntar de uma outra maneira, como, por exemplo, eu realmente, na próxima renovação, preciso gastar tudo isso de novo? Né? Eu comprei 100, eu preciso gastar, recomprar 150 ou 90 ou 30? Tá? Então são perguntas aí diferentes. E a terceira, por exemplo, se a gente pode provar que estamos em compliance. Isso é um medo também do gestor de TI, mas aí às vezes o presidente, vice-presidente, superintendente, ele pode perguntar de uma outra maneira. Como, por exemplo, se as decisões dele, naquele momento que vai assinar o contrato, é a mais coerente do ponto de vista financeiro. Ou seja, se ele não está gastando nem muito, que é ruim, e nem pouco, que também é ruim. Né? Isso não funciona. E para chegar nisso, né, nós temos uma conta enorme, um trabalho enorme, né, um esforço enorme de várias áreas, né, que ninguém vai querer assinar com sangue dizendo: ó, o que eu estou falando para você é o que existe de verdade, se não tiver certo me manda embora. Então, e aí? Começa a ficar complicado, né? Começa a ficar chato, o próprio gestor se desanima, né? Eu não acredito. Então ele aqui que ele acaba fazendo, compra para todos os usuários. Mas não é todos os usuários, mas são todos os usuários que utilizam? Não sei, mas na dúvida fazer o quê? Então, esse dinheiro precioso que vai a mais, tá, para uma compra ou renovação, acaba, né, perdido. Eu poderia ter poderia ter dado bônus para meus funcionários, poderia ter comprado um pouco de mais de hardware, poderia ter engordado o meu bônus, né, de Natal, poderia ter feito um monte de coisa, mas eu acabei comprando a mais com medo. Né? E aí não é legal. E por que não é legal? Tá? Além de você fazer conta com o número de usuários, número de dispositivos físicos, quem está utilizando, para qual área, tem alguém que é temporário, terceiro, é estagiário, e, além disso tudo, você faz vezes cada tipo de licenciamento diferente. Eu lembrei de algumas e coloquei aqui, né? Quem lembrar mais pode me ajudar a incrementar o slide. Então você tem, a maioria aí é nomenclatura Microsoft, mas a gente tem nomenclatura Novell, pode ter nomenclatura Oracle. Acabei de lembrar uma, por exemplo, por processador, por memória, por site. Então você tem vários tipos de licenciamento e você tem que fazer uma correlação disso. Né? E como que você chega nisso? Tem que ainda, depois de você fazer toda a parte técnica, ainda bater com contratos, né, de compra que foi feito lá no setor de compras e depois registrar isso em algum lugar. Eu já estou desanimado, por exemplo. Se eu fosse controlar isso manualmente, eu ia mudar de área, entregar o cargo. Ó, se fosse contratado só para lidar com isso, não tem como. Você fica o dia inteiro contando, né? Não dá certo. Então a gente precisa de uma solução que ajude a ter uma informação coerente como base de decisões fiel, né, fidedigna,
para eu tomar essa decisão, né, para não ser no achismo. Então, o Asset Management entra para justamente arrumar toda essa bagunça, tá, e ter informações em cliques de mouse. Então, numa visão centralizada, você clica, né, no que você deseja e simplesmente vem na sua tela, né, uma coluna, uma tabela, dizendo o quanto que você tem, o quanto que você não usa, o quanto que você deixou de usar, quanto que está devendo, quanto você está positivo, né, e quanto que e quanto que isso significa em dinheiro, né, em dólares ou reais, porque nós temos também uma integração com a parte de contratos, né, qual que foram as últimas vendas, né, etc. Então, nós temos aí nós temos um 360 graus para licença. Né? O que significa? Você tem inventário e descoberta de software. Deixa eu colocar um pointer aqui para a gente não ficar perdido. Tá? Quem não estiver vendo o ponto vermelho me avisa. Então você tem inventário e descoberta de software. Ok? Você tem o tracking de licenças e compliance. Ou seja, nós associamos uma licença comprada para o que foi escaneado na rede e a reconciliação disso. O que é reconciliação? Você tem uma mudança orgânica no ambiente. Não é porque você instalou 100 offices que eles vão ser 100 o resto da vida. Tá? Ninguém garante que pode ser mais, pode ser menos, você pode ter máquina quebrada. Esse novo lote vem com Office OEM, já mudou o licenciamento. Você tem diversas outras compras, aí você precisa reconciliar isso tudo. Tá? E além disso, a utilização de software. A utilização é diferente de instalação. Você pode ter 100 pessoas com uma coisa instalada, mas somente metade utilizam isso. Tá? Por exemplo, principalmente quando você recebe uma máquina pronta de um template. Vem com todas as aplicações da sua empresa. Só uso metade, não é grande coisa. O resto tem que ficar de lado. Não consigo desinstalar porque eu não sou administrador. Então, aí já é desperdício, né? Tem instalações a mais. E tudo isso sincronizado com contratos, né? Fechei um contrato aqui que me dá direito à utilização por 1 ano, então eu preciso de um alerta, né? Para quando estiver vencendo, para quanto que eu tenho que renovar, se eu preciso aumentar o contrato ou não. Tá? Voltando aqui ao áudio, caiu de novo, terceira vez. Tá? Não sei se é problema na Citrix aqui, mas tudo bem. Bom, e como que a gente chega nessa conta? Tá? Não se assustem com esse slide, tá? Ele é um pouco confuso, mas mais para frente vocês vão entender como que se chega a uma contagem final. Tá? Só percebam como seria fazer isso manualmente. Então eu vou explicar. As linhas vermelhas, tá? As linhas vermelhas, elas são alimentadas pelo inventário. Tá? Então o vermelho é o que foi escaneado. Ok, isso está sendo instalado e utilizado, sim ou não? E a linha azul é a origem da carga das licenças, que pode vir de contratos de compra, tá? Contratos de OEM, aluguel, né? Outsourcing. A gente tem vários tipos de licença, né? Igual eu comentei no outro slide. Então, nós lemos esse fluxograma lá de cima para baixo. Se eu tenho um produto licenciado, então eu tenho outras coisas que alimentam esse produto licenciado, que é o produto de catálogo, tá? E o entitlement. Como vocês podem ver na segunda linha, de cima para baixo, do lado esquerdo eu tenho entitlement por usuário, e na direita OEM, que está atrelado à máquina. Né? OEM a Microsoft deixou bem famoso, né? A maquininha que vem com etiqueta já. Então, aquilo lá está licenciado para quem utiliza aquela máquina, mas não para qualquer usuário. Né? E aí depois, embaixo, nós temos o Purchase Record, ou seja, um registro de compra, que vai alimentar um catálogo, que esse catálogo vai alimentar o entitlement vai alimentar um produto licenciado. Por que nós escolhemos criar vários níveis, né, de carga? Eu disse, né, você tem várias origens da licença.
Ou dá para tratar uma coisa como uma só? Porque cada uma, inclusive, pode vencer, né, expirar a licença em épocas diferentes. Né? Muito difícil você manter o aniversário de renovação de uma empresa com todos os fabricantes sincronizados. Né? Isso não é possível. Tá? Bom, então nós sincronizamos. E de que maneira que a gente ajuda mais o usuário? Né? Aqui eu estou falando sempre de ajuda, como que a gente auxilia, né? Uma das ajudas, e por que a gente chega numa automação, é a tradução dos softwares instalados com as suas respectivas suítes. Isso facilita muito a vida do administrador. Nesse quadro vermelho, embaixo, nós temos aí scans de executáveis de softwares, né, que foi encontrado numa máquina, e que alguns softwares de open source, eles só chegam até esse quadro vermelho. Né? Então aquele software open source, ele também faz inventário, mas ele, como é open source, ele tem um pouco menos de musculatura, né, para elasticidade, para evoluir, então ele, só veja o que está executando na máquina. Tá? Isso ajuda? Não ajuda. Tá? O que me interessa, por exemplo, é registrar aquele Word do Office, né? aquele que lê RTF. Não me interessa, aquilo lá é integrado no Windows, né? Eu preciso contar um Windows, não um Word. Desculpa, Word não, é aquele Notes, né, que agora é do Windows 10. Bom, enfim. Agora o pacote Office, esse sim me interessa, porque esse é pago, muito bem pago, por sinal, e geralmente não é para toda empresa que eu licencio. Né? Então, no quadro amarelo, que é o subsequente, nós temos alguns softwares lidos que alguns de mercado só chegam até aí. Né? Eles identificaram na máquina Outlook 2013, versão 15, né? E o PowerPoint, Publisher e alguns outros. Só que isso também não me ajuda muito, porque ninguém compra o PowerPoint separado, o PowerPoint, o Outlook e o Publisher do Word separado, né? Ou seja, cada uma eu vou espalhando as licenças. Todo mundo usa uma suite, né? Aí você tem o Professional, Standard, Enterprise, tem vários tipos, que é o que o Zenworks faz. Nós temos uma base de produtos, é atualizado uma vez por mês, tá? Todo mês tem um TXT que é feito a carga, e aí sim nós ficamos aderentes a pacotes de mercado, inclusive se há mudanças, né, de nomenclatura, ou se a gente tem novas versões, aí nós alimentamos essa base. Então o que me interessa, né, para o gestor e para compras é Microsoft Office Professional Plus. Não me interessa que isso é Outlook, ou PowerPoint, o Publisher. Eu licenciei lá em cima, né? Foi instalado embaixo, ok. Isso já é consequência. Tá? Ok, aí você vai perguntar, Ricardo, tá bom. Você inventariou, registrou tudo, né? Colocou tudo bonito, configurou. E qual que é o resultado final disso tudo? Então vamos chegar aqui num resultado bem prático. Tá? Eu não coloquei muita legenda porque eu vou acabar explicando por aqui mesmo. Vocês estão vendo uma planilha, tá, que pode ser montada no nosso Zenworks Asset Management. Eu estou escaneando 4 softwares. Um é o Project, outro é o Office, outro é o Visual Studio Professional e outro é o Vision. Tá, nós temos 4. Na versão 2013. Então eu sou uma empresa pequena, né? Vocês estão vendo aí, 220 licenças, mais ou menos. E vamos lá. Lendo essa tabela da esquerda para a direita, tá? Alguns softwares vão parar simplesmente até em licenças. Tá? Na verdade, inverter ali a coluna instalações. Legal, eu tenho quantas instalações tenho? 160. Só que eu já sei de antemão que eu tenho 220 licenças, então eu estou 60 licenças aí excedentes, né? Que eu posso tomar isso como uma coisa boa ou ruim. Né? Comprei a mais, ou demiti, ou enfim, ou eu tenho isso sobrando, né, para uma possível expansão. Só que de utilização, como vocês podem ver, deixa eu colocar o pointer de novo aqui. De utilização, isso que é
o diferencial do Zenworks? É nós mostrarmos que você não precisa se conformar só com a instalação, tá? Porque aqui, né, vamos criar uma linha imaginária aqui. Eu teria 164 mil dólares, né, de renovação de licença, mas aí foi identificado menos, então eu preciso renovar 142. Todo mundo vai ficar feliz. Ah, bacana, eu tenho quase um pouco mais de 20 mil dólares aí de que eu vou economizar na renovação, né? E com dólar a 4, isso já faz uma diferença boa, né? Pode ser, posso contratar mais uma pessoa, por exemplo. Então eu pararia por aqui. Só que, e a utilização? A utilização é o mais crítico, porque significa realmente quem não precisa disso, né? E esse critério eu posso ajustar conforme o meu ambiente. Então, eu posso falar que um software que não é aberto em 3 meses, né? Uma pessoa que não encostou na ferramenta em 90 dias, por que ela tem instalado? Né? Qual o motivo? Né? E pior ainda se foi ela que pediu. Ela pediu para instalar e não está usando. O que aconteceu? Né? Aí abre aqui uma discussão bacana, que é a porcentagem de uso, né? Então, bacana. Então, o Visual Studio .NET, ele tem uma aderência muito boa. Quase 100% das pessoas, né, que estão utilizando, elas estão instaladas. Só que eu identifiquei que eu tenho menos 20, estou devendo menos 20. Então, ao invés de comprar 20 excedentes para satisfazer as minhas instalações, só que isso é mentiroso, porque eu poderia não comprar isso e desinstalar de quem não está utilizando. Então, eu pulei de 164 mil dólares para 142 e, se eu ver o critério de utilização, eu só gasto 102. Tá? Perceberam como a gente consegue espremer, né, mais ainda algumas coisas? Então, nós, gestores reclamando, tem que cortar custo, né? Vem aqueles e-mails esdrúxulos do gerente geral, ó, você precisa cortar 20% do seu orçamento. Bacana, né? E agora? O que eu faço, né? Então, a gente pode começar por várias coisas e o controle de licenças é uma delas. Tá? Aqui nós temos um caso real, tá? Básico, de como nós conseguimos chegar na economia real, tá? Usando o critério de utilização. Tá? Nem sempre o que está licenciado é o que está instalado, e nem sempre o que está instalado é o que está sendo utilizado. E nem sempre o que está sendo utilizado tem que ser licenciado. Entenderam? Então a gente cria um anel aí de correlação, onde nós podemos aí tirar um dinheiro que estava aí perdido, precioso. E isso eu estou falando de aqui 2, 3, 4, 600 licenças. Tá? Imagina para 6 mil, né? Para 5 mil, 10 mil. Tá? Eu vou... Deixa eu ver o próximo slide. Bom, eu vou fazer uma demonstração da console real. É para vocês estarem vendo agora o meu navegador e a console de gerenciamento dos Zenworks. Tá? Mudar para português. A gente efetua o logon. E, de cara, nós somos levados a uma interface web bem tranquila, sem aquele menu em árvore grotesco de certos fabricantes, onde eu tenho que perder aqui um semestre de faculdade para poder me achar. Então aqui está muito bem dividido. Né? Igual eu comentei, como o Zenworks Asset Management faz parte de uma outra suíte maior, então aqui a gente tem vários tipos de gerenciamento, e um deles é o gerenciamento de bens, né, ou asset, né, e aqui as diversas ações que eu possa tomar, tá? Produtos licenciados, registros de compra, tá? Os produtos que foram descobertos, software collections, eu posso agrupar softwares e tirar relatório disso tudo, tá? Vamos entrar em produto licenciado, e a gente pode ver aqui, eu registrei uma máquina de verdade, tá? Duas licenças. Uma é o Windows 7 Enterprise e outra é o Office Professional Plus 2013. Tá?
Aqui eles estão descobertos, catálogos, e aqui ele já me dá um status na hora, tá? Se ele está compliance, se ele está sublicenciado, ou seja, se eu estou devendo, né? E se eu estou superlicenciado. Percebam que superlicenciado não é verdinho, é uma coisa boa. Ser superlicenciado é também um desperdício, porque, deixa eu minimizar aqui, porque a quantidade de licenças que eu tenho, por exemplo, do Office de 350, estou alocado 0. Então é praticamente se eu tivesse comprado 350 licenças a mais. Tá? Então, entrando aqui, a gente consegue fazer drill down, né, como é web. Então nós podemos ver aqui que o licenciamento é por instalação, do tipo completa, tá? Período perpétuo, status do termo está ativo, né? Método é por instalação, a quantidade de licenças e o que estão disponíveis. Então, em tempo real, isso é atualizado conforme o inventário. Tá? Então, a origem vem desde o inventário. Deixa eu entrar para vocês aqui. Tá? Você tem um inventário de máquina, inventário básico, né? Onde ele identifica os softwares. Tá? Como vocês podem ver aqui, ó, nós temos Office Professional Plus. Igual eu disse, ele já está agrupado. Né, traz aqui número de série, né, fabricante, e a partir disso, junto com a correlação das licenças que você cadastrou, né, alimentado pelos pedidos de compras, aí sim nós conseguimos fazer esse cálculo do licenciamento automático. Tá? Você tem direitos de licença, status de conformidade, e além disso, você consegue fazer alocação de licença, principalmente para quando aquilo é nomeado. Então, eu posso alocar uma licença para aquela pessoa, para o nome de login, e isso já tira do meu quantitativo de licenças já consumidas, tá? Ele tem um pouco de prioridade. Então, aqui, o Office Professional Plus, por exemplo, eu tenho 75, eu tenho consumidas 1. Ou seja, lá estava me mostrando que alocadas tem 0. Então você pode licenciar, por exemplo, para um grupo de máquinas ou setor. Na verdade, eu comprei, por exemplo, o Visio para o setor de TI. Eu aloco para lá. Né? E posso receber alerta se algum outro setor que não tem nada a ver teve uma instalação. Então eu aloquei para aquele centro de custo, ou grupo, ou repartição, enfim, qualquer divisão que tenha, prédio, e aquilo fica alocado. Ou seja, quantitativo de licenças, licenças consumidas e alocação, né, podem ser mensurados. Né? E aí nós chegamos no consumo líquido, né? Ou seja, aquele consumo realmente que não que está sendo utilizado. Enfim, nós conseguimos aqui fazer diversos controles, né? Criar aqui, você fez aqui a alocação demográfica para poder depois ter um censo disso, né? Quem é um site mais custoso, o departamento que mais consome licenças, por exemplo. Enfim, são diversos tipos de informações para alimentar um poder de decisão do gestor e aliviar a carga de trabalho da TI. Né? A TI teria que fazer isso daqui? Não, né? Isso aqui é totalmente encargo de uma ferramenta automatizada, mas ninguém tem que ficar mandando o estagiário ver uma por uma, anotar no papel e depois ficar colocando isso numa planilha e ficar fazendo cálculo. Não tem mais cabimento isso hoje, né? 2016 isso não dá mais. Então, aqui a gente chega à conclusão que ter isso automatizado é economia real. Tá? Todo ano, por exemplo, alguma empresa está renovando o seu contrato de software e fica na dúvida, eu compro tudo isso ou não? Né? A resposta pode estar muito mais fácil do que a gente imagina. Ok, gente? A gente chegou ao fim agora, tá um pouco mais cedo do que esperado, mas eu vou deixar esse tempinho aqui, mais uns minutos, para quem quiser fazer perguntas. Tá? Eu vou ver aqui que perguntas que já tenho. Tem uma aqui já, tá? Desculpa. Vamos olhar. Luiz Ângelo, né? Heinzen, né? Desculpa se eu falei o sobrenome errado.
Perguntando que a nomenclatura usada é tão confusa. Mesmo em inglês, os nomes não batem com o que se espera. Exemplo, espera-se que produtos descobertos mostrem os produtos que foram encontrados na minha empresa. Mas, na verdade, produtos são os produtos que você conhece. Tanto que no console tem como filtrar produtos descobertos instalados. Sim, né, essas diferenças podem sofrer aí mudanças em relação a fabricantes, né? A Novell, né, a Microfocus, trabalha com esse tipo de nomenclatura e cálculo. Nós conseguimos alterar isso hoje na ferramenta, tá? Se você tiver alguma dificuldade, a gente pode modificar, tá? A gente pode aí efetuar uma verificação para a gente analisar o que aconteceu. Mas como experiência própria, o que acontece? Se você tem aí diferenças de versões, por exemplo, né, detecção dupla, etc., você tem que, na verdade, agrupar isso. Porque, por padrão, o inventário ele vai te trazer as versões que estão instaladas, porque elas são diferentes. Né? Isso é um problema também da arquitetura do software. Por exemplo, Adobe instala a versão 5, 6 e 7, ele fica com as 3, né, instaladas. Ele não sobrepõe nem desinstala anterior. Então isso é um problema, porque acaba registrando 3. Então tem que ter um trabalhinho anterior só de agrupamento, dizendo que as 3, né, significam apenas um software, e você agrupa o executável de cada uma para só registrar uma, tá? Salvo se você quiser controlar separado. A Touchmate, por exemplo, licencia, além do usuário, também a versão correta do software. Então é obrigatório, se eu tiver 2 versões no mesmo desktop, eu tenho que saber, para tomar uma ação, porque elas são pagas independentes. Né? A última pergunta do Office também é repetência. A gente precisa só fazer esse agrupamento. Luiz, é melhor a gente então analisar o seu ambiente certinho para a gente fazer então essa checagem para ver como está configurado. Mas tem como a gente não ficar controlando, como é que fala? Controlando tudo separado, ok? Outra pergunta. Tá. O alerta sobre instalação não autorizada seria mais um alerta, um aviso, né? Na verdade, informação de relatório, tá? Por enquanto, não temos um pop-up, um alerta SNMP, ou um disparo de e-mail dizendo que ainda não teve uma instalação autorizada. Isso tem que ser feito de tempos em tempos. Então, a recomendação é, uma vez por mês, é só tirar um relatório do que tem licenciado, tá? Com os produtos que foram escaneados que não estão nessas licenças. O que for a mais, aí vocês podem tomar uma ação. Por exemplo, eu tenho licenciado Office 2013, mas foi identificado 15 Office 2016, né? Aí você pode tomar uma ação. Por enquanto nós temos um alerta, por exemplo, o usuário acabou de instalar há 1 minuto atrás um Office 2016. Clica lá para poder desinstalar no momento, tá? Há conversas em desenvolvimento para a gente criar workflows de aprovação para instalação de software, etc., mas ainda está embrionário, tá? Espero conseguir isso, pelo menos daqui 2 versões do ZenWorks. Nós temos o próximo lançamento, o ZenWorks 2016, então espero aí ter no ano que vem, ok? Pode sim entrar em contato comigo, Ângelo. Meu e-mail é esse mesmo, tá? Pode ficar à vontade. O lançamento da 2016, a gente está previsto para o último trimestre desse ano, tá? Então, por meados aí, né, de novembro, dezembro, a gente já deve ter aí uma versão final concluída. E eu já adianto aqui, ela está muito boa, tá? Muito boa. Nós vamos ter até a tela de instalação de aplicativos em web, tá? Similar ao Citrix hoje, ZenApp. Uma coisa bem bacana a gente está preparando aí para
para esse ano. A gente vai ter muita coisa boa de lançamento esse ano. Nós já tivemos, né, o Filer 2, nós vamos ter boas notícias pro ZenWorks, tá? Já tivemos do Grupo Wise no final do ano passado. Então, assim, tem bastante coisa bacana. Se passou alguma coisa muito rápido ou não ficou claro, fiquem à vontade, tá? Para poder enviar no meu e-mail, tá? É o ricardo.lima@microfox.com. Bom, e é isso, pessoal. Acho que nós vamos encerrar por hoje. Não temos mais nenhuma pergunta pendente. E eu quero agradecer aí a presença de todo mundo, a paciência, a participação. E podem entrar em contato comigo para qualquer dúvida. E sucesso para todo mundo aí. Bom dia. Tchau, tchau.